Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. E a palavra de Deus diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, adoramos o teu nome, reconhecemos o teu cuidado, o teu amor, a tua graça, a tua bondade. Reconhecemos o teu poder, a tua soberania. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pelo privilégio que nós temos em estarmos como parte do teu corpo, unidos, reunidos, para te honrar, para te glorificar, para prestar culto a ti, ó Pai. E agora meditaremos na tua palavra, que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, por meio da tua palavra, fale aos nossos corações. Que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado em todo o tempo. E que em todo o tempo nós possamos apontar para Ti, olhar para Ti e entender que o Senhor é o centro deste universo. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês uma coisa que é interessante. Hoje, nós chegamos próximos de uma comemoração onde muitas pessoas têm perdido a referência. Eu não sei quantos repararam ou prestaram atenção, as pessoas hoje, elas pararam, ou grande parte delas, pararam de falar Feliz Natal. As pessoas falam boas festas. As pessoas, elas pararam de olhar para o Natal como uma referência de um nascimento do Salvador. As pessoas estão buscando tirar o foco principal do Natal para se preocuparem com coisas da sociedade, com coisas mundanas. Então, por exemplo, a gente cresceu na escola, toda vez que a gente ia estudar história, ia estudar algumas coisas, nós sabemos que a datação ela é feita antes e depois de Cristo. Porém, há alguns anos, eu não sei também quantos aqui tomaram ciência disso ou começaram a reparar, nos debates entre ateus, agnósticos e cristãos, ou professores de histórias, ou editoras, ou no meio acadêmico de história, de arqueologia,
eles não estão usando mais essa referência de antes de Cristo e depois de Cristo. Eles estão usando agora antes da era comum e era comum. E alguns falam que usar essa nomenclatura livra eles de serem abordados ou de abordarem coisas de maneira religiosa. Então, eles são inclusivos, que hoje é uma palavra que está muito grande, muito em voga. Teologia inclusiva, inclusive, inventaram. As pessoas estão buscando tirar Cristo cada vez mais do foco para dar ênfase ao homem. E então, quando da mesma maneira que a gente olha que as datações, por exemplo, 586, aí que é a destruição, a queda de Jerusalém, eles falam 586 antes da Era Comum, não mais antes de Cristo. 323, que foi a morte de Alexandre o Grande, antes da Era Comum. Agora, toda vez que é feita uma pergunta para essas pessoas que mudaram essa nomenclatura, ok, antes da Era Comum e Era Comum, mas o que está no centro para vocês entenderem que é antes da Era Comum e Era Comum? O que está no centro não mudou e não mudará. O marco central da história do universo é Cristo. Eles podem mudar a nomenclatura, eles podem criar qualquer coisa para tirar Cristo do centro, mas o fato de Cristo estar no centro não vai mudar. Essa história ela vai permanecer sempre. Então pode ser criada qualquer coisa, podem ser feito qualquer coisa para tirar Cristo do centro, mas Ele não sairá, porque Ele é o centro de toda a criação. Ele é o Criador, todas as coisas foram criadas por Ele, e nele todas as coisas foram criadas. Não tem como não termos outra referência que não seja Cristo. E é interessante nós olharmos para esse texto e a gente entender que os judeus têm uma raiva de Mateus. Porque Mateus, se a gente prestar atenção no versículo 27, nos versículos anteriores, ele vai tratar sobre a genealogia de Cristo. Mas olha que interessante o que Mateus faz no versículo 17. Diz assim: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O autor, o que ele faz? Ele centraliza Cristo. Ele olha para o Antigo Testamento, ele aponta para os acontecimentos, para a aliança de Deus. No Antigo Testamento, as alianças que foram feitas, ele olha para o pacto que Deus fez e ele mostra: Cristo é o centro de tudo isso. E então ele vai começar a falar sobre o nascimento de Cristo. Depois de mostrar a linhagem de onde esse Cristo vem, ele vai começar então a falar sobre o nascimento de Cristo. Mas Mateus coloca Jesus no centro. Ele aponta para o Antigo Testamento, que Deus veio cumprir, Cristo veio cumprir aquilo que Deus havia prometido. É isso que Mateus faz, coloca Cristo no centro. E os judeus então não gostam disso. Por quê? Porque os judeus não olham para Cristo reconhecendo Ele como Messias.
Meus irmãos, a nomenclatura pode mudar, mas nada alterará a cronologia. Eles querem mudar pelo desejo de usar um vocabulário que não pressupõe a identidade cristã. Eles querem mudar pelo esforço da padronização entre países. Eles querem mudar pela preferência por nomenclaturas adequadas à pluralidade religiosa. Eles podem mudar, vou repetir, eles podem mudar o que for. Cristo não deixará de ser o centro. Quando nós olhamos para as nossas vidas, quando nós estamos contando histórias da nossa vida, a gente sempre tem um marco, algo que divide. Dependendo sobre o que a gente está conversando, a gente vai falar quando eu não era convertido. Antes da minha conversão, ou depois da minha conversão, a gente coloca um marco, a gente coloca uma referência quando nós estamos falando sobre qualquer história. Existe um marco, existe algo central que marca a nossa história. E é isso que Mateus faz. É isso o que Mateus faz aqui. Meus irmãos, esse ponto nos faz refletir algumas coisas. O nascimento de Cristo não ocupa um espaço periférico na história. Ele determina o modo como foi o tempo. Ele determina como esse tempo foi organizado e como ele continua sendo medido. Porque tudo converge nele, tudo converge em Cristo. A adoção de novas siglas não altera a realidade, apenas modifica o rótulo. O fato permanece. O Filho eterno de Deus entrou no mundo em um momento concreto e a história humana passou a ser registrada a partir dele. Cristo divide a história porque é Ele quem dá sentido à história. E é isso que a gente consegue enxergar. O Natal, portanto, não deve ser tratado como uma data decorativa, como uma data onde as pessoas só terão festas, onde as pessoas comprarão roupas novas, onde as pessoas trocarão presentes. Mas o Natal deve ser o entendimento daquilo que é o centro do universo e daquilo que deve ser o centro das nossas vidas. Meus irmãos, é por isso que, após ter situado o nascimento de Cristo como o ápice da história do Antigo Testamento, Mateus ele deixa claro que esse evento ele pertence à grande história do universo, mas ele obedece fundamentalmente a um desígnio superior a ele. O propósito salvador de Deus em se relacionar novamente com o seu povo. E é exatamente esse movimento que Mateus faz agora. E a gente vai olhar para esse texto de uma maneira que talvez, ou de uma perspectiva que eu não sei se você já tinha reparado. Normalmente, quando estudamos o texto do nascimento de Cristo, nós olhamos sempre uma perspectiva de Maria. Mas agora o que eu quero fazer é olhar a perspectiva de José. Eu quero olhar a perspectiva do drama da vida de José. E o tema da minha mensagem é o impacto do Natal. O impacto do Natal. E o versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Olha que interessante, esse estava comprometida para casar com José. A gente precisa entender que eles estavam noivos, e aqui o noivado naquela época era um documento oficial
que ele não poderia ser quebrado, ele não poderia ser rompido. Dois jovens, e aí eu acredito nessa linha, dois jovens que estavam apaixonados, dois jovens que estavam sonhando com um casamento, dois jovens que construíram planos, dois jovens que tinham sonhos. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Numa cultura onde, se todo mundo descobrisse em que Maria estava grávida e que aquele filho não era de José, ela ia ser apedrejada se ela fosse levada ao tribunal público. Porém, olha que interessante, mas antes de unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Versos 19, José, com quem Maria estava prestes a casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. E aqui, meus irmãos, eu quero olhar para a vida de José e entender o que passou na cabeça desse homem durante este momento, porque a Bíblia coloca José, um homem justo. E José fica sabendo, Maria está grávida, como assim? Como ela pôde fazer isso comigo? Como assim? Nós tínhamos planos, sonhos, como assim? Se nós chegássemos e perguntássemos para José, antes dele saber que Maria estava grávida, se nós perguntássemos para José se a vida dele tinha significado, com certeza ele ia olhar para nós e ele ia responder: claro, claro que a minha vida tem sentido, com certeza, porque eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu vou casar com a mulher que eu amo, a menina dos meus olhos. E ele tinha planos. Porém, meus irmãos, se a gente fosse nesse momento em que José ficou sabendo que Maria estava grávida, e se nós perguntássemos, repetíssemos a pergunta para ele, o que será que José responderia? Ele sabendo da cultura que ele fazia parte, ele sabendo aquilo que ele seguia, ele sabia que se ele levasse Maria para o tribunal, ela seria apedrejada até a morte. Mas a preocupação de José era não expor Maria a público, para que ela não sofresse nenhum mal. Então José pensou em fugir. José pensou em fugir, eu vou deixá-la, porque isso seria menos pior para Maria, porque as pessoas achariam que José teria engravidado e teria fugido. Isso seria menos pior para ela, isso seria menos pior para a família dela, para a família dele. Isso seria menos pior para José em ter que aguentar os amigos a apontarem o dedo para ele, a fazerem qualquer zoação com ele. E então o que ele faz? Ele pensa em fugir, ele pensa em deixar Maria, ele pensa em sair. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, quando a gente olha para o drama da vida de José, a gente pode fazer uma comparação com as nossas vidas. Nós temos planos, nós temos sonhos, nós construímos tudo isso. Mas será que nós buscamos alicerçar esses sonhos e esses planos
no centro do universo? Será que nós buscamos alicerçar ou entender se isso está realmente correto à luz das Escrituras, com base no Cristo? Meus irmãos, um homem arrasado, José podia ser um homem fiel à aliança, mas homens fiéis que acabaram de ficar noivos reagem como José reagiu. José tinha Maria como centro da vida dele, e então o impensável acontece. José escuta sobre a gravidez e aquilo quebra a vida de José. Aquilo quebra a vida de José. Aquilo acaba com a vida dele. Mas o que a gente pode pensar sobre isso, meus irmãos? Aquela explicação de uma gravidez sobrenatural devia estar consumindo os seus pensamentos. Ele não sabia, ele sabia que não podia prosseguir com o casamento. Eles estavam comprometidos, noivos, mas aquilo na cultura judaica era um contrato legalmente vinculativo. Um homem sofrendo por algo que ele não tinha sonhado e planejado. Agora, será que vocês já pararam para pensar de por quê? Por que o anjo do Senhor não apareceu para os dois juntos e falou sobre o nascimento de Cristo para os dois? Por que ele apareceu primeiro para Maria e falou para Maria? Por que ele não chegou e pegou José e Maria juntos e contou para eles: olha, Maria ficará grávida, Maria dará à luz, e você, José, será o pai da fé desse menino, e você, José, dará a ele o nome de Emanuel. Por que Deus não poupou o sofrimento de José? Por que Deus não falou para os dois juntos? Enquanto, versículo 20, ele refletia sobre isso, enquanto ele pensava por tudo aquilo que ele estava passando, enquanto ele sofria sozinho, enquanto ele pensava em fugir, Deus fez algo muito maior na vida dele. Tirou Maria do centro da vida dele e mostrou para ele que o centro da vida dele não é Maria, mas o centro da vida dele é Jesus. Ou deveria ser Jesus, aquele bebê, aquela criança que estava sendo formada no ventre de Maria, em que ele seria o pai da fé desse menino, em que ele, por ser da linhagem de Davi, estava agora tendo a sua vida transformada. Deus não falou para os dois, porque Deus é um Deus pessoal. Da mesma maneira que ele tratou com Maria, ele tratou com José e ele transformou o coração de José. Ele moldou o coração de José para que José enxergasse o papel dele a partir daquele momento. Para que José enxergasse qual que era o propósito da vida dele, o centro da vida dele. E eu tenho certeza que da mesma maneira como nós fazemos hoje, José também fez.
Ele olhou antes daquilo que Deus fez no meu coração e depois daquilo que Deus fez na minha vida. E o impacto do Natal, o impacto de Cristo não é só na sociedade, ele não é só o marco central do universo, da história, mas ele é o marco central das nossas vidas, porque um dia nós fomos alcançados, nós tivemos as nossas vidas transformadas, e Deus moldou os nossos corações e continua nos moldando para fazer com que nós olhemos para quem? Para Ele, como centro, como foco, como objetivo final das nossas vidas. E é isso que Deus faz com José. Ele não apareceu para os dois porque ele tinha que trabalhar na vida de José, para que José entendesse o papel da vida dele, o objetivo da vida dele. E mesmo assim, eles sofreram as consequências, por causa de tudo isso que a gente está lendo. O texto nos mostra que foi a ação de Deus que despedaçou a vida dele. Foi algo que o próprio Deus fez. Ele desconstruiu tudo que José pensava que o seu futuro seria, para esculpi-lo à imagem de Cristo. Quantas vezes nós temos sonhos, nós temos planos, e nós temos esses planos e sonhos frustrados. Por quê? Porque eles não estão de acordo com a palavra de Deus, eles não estão de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, nós podemos fazer planos, mas a resposta sempre será de Deus. Nós precisamos entender que os nossos planos precisam estar de acordo com a palavra, com as Escrituras, com o próprio Cristo, entendermos aquilo que Ele tem para nós. E o fato dele ser o centro do universo, o fato dele ser o centro das nossas vidas, indica que é nele que todas as coisas devem convergir, inclusive todos os planos das nossas vidas, porque Ele é a referência, Ele é o guia das nossas vidas por meio da Sua palavra. Esse é o impacto do Natal, esse é o impacto de Cristo. Não são trocas de presentes, não são roupas novas, não são as viagens dos sonhos, mas Cristo é o tema central, é o foco, é o marco das nossas vidas e também do universo. Quando Deus desconstrói nossas esperanças, Ele constrói, Ele reconstrói. Quando Deus desconstrói nossas esperanças, Ele reconstrói. Ele o faz para que nós sejamos esculpidos à luz de uma realidade inabalável. A mensagem da graça salvadora em Jesus Cristo. A chegada de Cristo era exatamente isso que estava acontecendo com José. O padrão da atividade de Deus que estilhaçou as expectativas desse jovem noivo era, na verdade, a chave para toda a sua vida. Era a entrada para o seu verdadeiro propósito e para a sua bênção. O padrão é a chegada de Jesus Cristo. José experimentou o que tantos de nós experimentamos. Deus irrompe em nossas vidas, às vezes de forma dolorosa, para nos levar a Jesus Cristo e para trazer Jesus Cristo até nós. Foi isso que Deus fez na vida de José. E é isso que Ele fez nas nossas vidas e Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Nós estamos num momento de santificação progressiva, rumo à glorificação, rumo à vida eterna com Ele.
Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. Não tenha medo. José estava pensativo, por quê? Por causa dos medos dele. E o anjo fala: não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele mostra para José qual é o propósito do bebê que nascerá do ventre da sua noiva, do ventre de Maria. Ele mostra. Esse bebê como centro. Ele mostra, e José entende muito bem essa mensagem. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. José entendia muito bem as alianças que haviam feito. José entendia muito bem o pacto de Deus. E então José entende aquilo que Deus fez na vida dele. E o anjo fala: você colocará nele o nome de Jesus, Emanuel. E meus irmãos, sabe uma coisa que é interessante? Às vezes nós olhamos para Cristo somente como responsável pela nossa justificação, pela nossa salvação. Mas a partir desse texto, o que eu consigo enxergar aqui? Que a preocupação de Deus em todo o tempo é fazer essas coisas para que Deus tenha um relacionamento restaurado conosco, ou que nós tenhamos o relacionamento restaurado com Ele. Deus conosco, Emanuel. Emanuel, Deus é um Deus pessoal. Quando a gente olha para o Éden, o que foi quebrado a partir do pecado? O relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus foi quebrado. O pecado entrou por um homem e o pecado saiu por meio de Cristo. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse bebê que está no ventre de Maria, Ele será o Salvador. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. A chegada de Cristo, que inicialmente estilhaça as esperanças de José, é na verdade um ato com um glorioso objetivo: fazer todas as coisas convergirem nele. E isso, meus irmãos, inclui as nossas vidas. É Cristo quem leva José a dar um sentido totalmente novo às suas prioridades. E a prioridade de José na época era o casamento. E a prioridade de José deixou de ser o casamento. A prioridade de José passou a ser Cristo. Isso é pura graça, meus irmãos. O fato de Deus nos quebrar em pedaços para nos esculpir com Cristo, para nos moldar a partir de Cristo, colocando Cristo no centro das nossas vidas, é pura graça. É algo que nós não merecíamos. Se não fosse esse esculpir, se não fosse esse moldar, se não fosse transformar o sofrimento de José em testemunho, e se não fosse transformar o sofrimento das nossas vidas em testemunho, onde nós podemos
apontar para Cristo e falar que Ele é o centro das nossas vidas, Ele transformou as nossas vidas pela graça dEle, não por vontade minha. É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós celebramos o Natal, por causa de Cristo, não das nossas vidas, por causa de Cristo, que é o centro do universo e das nossas vidas. E é isso que Deus nos mostra por meio da vida de José. Que é exatamente nesse ponto que a fé cristã oferece aquilo que nada pode oferecer. Um fundamento objetivo. Se toda narrativa precisa de um marco, Cristo é esse marco. Se nós, humanos, precisamos de um marco em toda narrativa que construímos, Cristo deve ser esse marco. Ele não apenas organiza a história do mundo, mas Ele oferece a nossa própria vida, Ele oferece a nós a redenção verdadeira, o sentido real, o marco central, Cristo. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. C.S. Lewis, ele pede que nós imaginemos um grande compositor, um compositor que escreveu uma sinfonia magnífica tocada em todo o mundo. Só que há uma sensação comum entre as orquestras, os regentes e o público de que, apesar de toda a sua grandeza, algo não se encaixa. Algo parece faltar, até que um dia descobre-se um movimento perdido que o compositor havia criado. Esse movimento é em si mesmo surpreendente e em alguns aspectos difícil e inesperado. Mas quando é inserido na composição original, ele faz duas coisas. Primeiro, ele dá sentido ao todo. Segundo, ele passa a dominar o todo. Lewis sabia do que estava falando. Ele não foi cristão a vida toda. Foi um agnóstico convicto dos 9 anos, até quando sua mãe faleceu. Quando Deus trabalhou no coração dele, Lewis sabia, por experiência própria, que era dessa maneira que o Evangelho atuava. Ele entendeu como o Evangelho moldou, quebrou, transformou a vida dele, para fazer com que ele e tudo na vida dele convergisse em Cristo. Ele entendeu isso. O Evangelho invade qualquer coisa e ele transforma qualquer coisa, meus irmãos. E não é possível nós olharmos para as nossas vidas e nós não enxergarmos o impacto do Evangelho em nós. Quando percebemos a real importância da vinda do Senhor Jesus Cristo, a mesma verdade explicada a José, Ele salvará o seu povo dos seus pecados, para que o seu povo desfrute de sua presença. Essa luz esclarece tudo. Ela ilumina a minha vida, a sua vida, o mundo e a própria história. E Mateus relata tudo isso para mostrar quem é o marco central da história. Ele deixa isso claramente explícito nesse texto e mostrando não só o impacto do nascimento de Cristo,
o Salvador, mas ele mostra a transformação. A transformação que foi realizada na vida de José. Verso 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Por esposa. Olha que interessante. Alguém que antes, sem ter sido moldado, trabalhado, confrontado, quebrado por Deus, queria largar a sua noiva, queria fugir, porque os seus sonhos haviam sido frustrados, seus planos haviam sido quebrados. Ele entende agora o propósito da vida dele. Ele entende agora o seu papel na história como pai do Salvador, como pai daquele que é o marco central das nossas vidas e agora da vida de José. E ele entende então esse Deus conosco, porque Deus transformou a vida dele, trabalhou na vida dele por meio do sofrimento dele. E o sofrimento dele hoje é testemunho para nós olharmos para Cristo e entendermos também que os sofrimentos das nossas vidas, esses sofrimentos não são em vão. Eles servem para nos fazer olhar para Cristo, voltar para Cristo e entender o propósito dele para as nossas vidas e para a nossa caminhada em nosso dia a dia. Ele serve para corrigir qualquer coisa que nós não estamos enxergando. Ele serve para que nós possamos nos voltar para o centro das nossas vidas e entender que esse sofrimento serve para o nosso crescimento, porque tudo converge em quem? Em Cristo. E nós devemos olhar para Cristo em todo o tempo, entendendo que Ele é o Salvador, é quem transforma, é quem quebranta os nossos corações, é quem restaura as nossas vidas do pecado que cometemos. Ele é quem quebra e nos faz enxergar que tiramos os olhos deles, tiramos eles do centro, caímos e precisamos dele novamente, mas para isso precisamos nos arrepender e precisamos entender que só Ele transformará as nossas vidas, reconstruirá, juntará esses cacos e reconstruirá algo muito melhor. Tudo por causa de Cristo, para Cristo. Esse é o impacto do Natal nas nossas vidas, meus irmãos. Cristo era a peça que faltava na vida de José. E esse é o significado do Natal. O Natal é a vinda da luz do mundo, para dentro do mundo, para dentro da escuridão, a fim de que todo esse mundo escuro, e a minha vida incluída nele, a sua também, sejam iluminados com a verdadeira luz, com a esperança, com a graça, com o perdão e com a transformação que Jesus Cristo traz para as nossas vidas. Esse é o impacto do Natal. E que maravilha nós descobrirmos o verdadeiro sentido do Natal, porque nós olhamos para Ele como centro de todas as coisas. Que Deus faça com que os nossos sofrimentos se tornem testemunhos, apontando para Ele, para a honra e glória dEle. E apontando, mostrando como que nós fomos transformados,
como que nós fomos moldados, como nós fomos quebrantados, e que nós possamos ajudar outras pessoas a enxergarem o verdadeiro sentido do Natal, para que elas não virem uma para outra e digam boas festas. Não, Feliz Natal, porque Cristo é o Natal, Ele é o verdadeiro sentido do Natal e das nossas vidas. Que terna imagem de fé viva nós conseguimos olhar para José e Maria. Eles entenderam o que Deus tinha para eles. Eles colocaram diante de Deus seus medos e seus sonhos, colocaram diante de Deus orgulho, vergonha, e eles simplesmente obedeceram aquilo que Deus tinha para eles. E que esse seja um exemplo para nós. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Olha que coisa, meus irmãos. Da mesma maneira que Deus transformou o sofrimento de José, a gente ouviu o Alexander contar a história do autor de um dos hinos que cantamos. Ele transformou o sofrimento daquele homem que perdeu seus filhos em testemunhos, fazendo com que ele olhasse para quem? Para Cristo. E hoje nós cantamos isso para nós olharmos para quem? Para Cristo, da mesma maneira que Deus fez com José. E nós temos essa possibilidade de em todos os momentos olharmos para Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que Ele nos faça olhar para Ele, entendendo que Ele é o centro, que Ele é o verdadeiro sentido do Natal, enquanto as pessoas estão tentando tirá-lo do centro, estão tentando colocar tudo no centro, menos Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus molde, quebre, se for necessário, as nossas vidas como Ele fez a de José. Que Ele molde em nós o caráter dEle e nos faça enxergar o motivo, o propósito das nossas vidas neste mundo. Que Ele nos faça entender o porquê estamos aqui, como discípulos dEle, qual que é o propósito dEle para as nossas vidas. Que Ele nos ajude em todo o tempo a enxergar que Ele é o marco central e o impacto que Ele causou no mundo, no universo, e Ele continua causando. E que nós possamos enxergar isso, meus irmãos, para continuarmos espalhando a glória de Cristo, espalhando a mensagem do Evangelho, não só aqui, mas aonde quer que estejamos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o centro de tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o centro das nossas vidas e nós Te damos graças por isso. Te damos graças pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque nós
podemos olhar para Ti, nós podemos ler a Tua palavra. Obrigado porque o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui aprendendo mais de Ti. Molda as nossas vidas, transforma-nos, ó Pai, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. Nos ajude a celebrar o verdadeiro Natal, nos ajude a celebrar, ó Pai, o Deus conosco, um Deus relacional, um Deus que se preocupa em transformar a minha vida, um Deus que se preocupa em me moldar diariamente, em me fazer cada vez mais parecido com Ele. Nos ajude, ó Pai, em nosso relacionamento contigo. Nos ajude a entender o propósito das nossas vidas, que é espalhar a Tua glória, espalhar o Teu Evangelho, pela maneira com que vivemos e falamos. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, quebranta os nossos corações, nos faz olhar para Ti, Senhor. E muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez em nós. Que o Senhor continue sendo glorificado, honrado e exaltado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.